você sozinha conseguiu chegar no faturamento que grandes executivos em companhias não conseguem através do digital. Estou com a expectativa de, olha Camila, isso aqui pode mudar seu jogo. O que a gente tem que falar para ela é o que te levou até aqui não te leva ao próximo nível. Para você chegar no próximo nível, você vai precisar profissionalizar. Eu descobri hoje que eu tenho um limite e que para eu conseguir aplicar tudo que eles falaram, eu preciso de gente. Camila, como você está se sentindo? Ah, com medo? Um nervosismo, para falar a verdade. Depois fluiu um pouquinho melhor, mas fiquei bem nervosa. Qual que é a oferta do seu produto? A promessa. Como que é a sua rotina de criadora de conteúdo? Eu não tenho. Por que ela não produz mais conteúdo? O que faltou pra isso até agora? Dinheiro não foi, né? Tem umas 3 perguntas que só não respondeu, né? Você pegou, começou a rir. Eu sabia a resposta para ele, mas ainda assim a minha resposta é uma desculpa. Daí precisa filmar a novela Ela tem dela. que ser mais blogueiro. Você vai ter que ensinar esse novo modelo mental para ela. Cara, eu sei o que ela pode fazer para cobrar 1.497, ao invés de 497. Cara, o digital é maravilhoso, né? 2,5 milhões numa empresa de uma pessoa só. Mas agora está na hora de mudar. Seja bem-vindo à primeira temporada do Plano Perfeito. O Plano Perfeito, ele é um quadro onde a gente pega um empreendedor ou uma empreendedora que vai abrir a sua vida, seus desafios e os seus objetivos. E eu, junto de uma bancada, vamos entender esses problemas, entender esse contexto e aí a gente vai se juntar sem o convidado para que a gente, numa lousa, olhe o plano perfeito. Esse plano vai ser apresentado para a empresária, para o empreendedor e esse plano só basta ser executado para que a vida desta pessoa, deste indivíduo, possa ser transformada completamente. E você que está em casa pode participar de todo esse processo, pode aprender com tudo isso que está acontecendo e também mudar a sua vida, os seus negócios no meio de tudo isso. Mas, obviamente, eu poderia desenvolver um plano que talvez não seria perfeito. Para que ele fosse perfeito, eu precisaria ter pessoas como as que estão ao meu redor no dia de hoje. Receber o convite desse plano perfeito foi através do Ladeira primeiro. Ele falou que seria uma conversa. Uma conversa para a gente elaborar uma estratégia para o meu plano, para o meu produto, para o meu faturamento. Então, para começar, te apresento o meu amigo, sócio, empresário, Bruno Perini, que vai me ajudar a bolar esse grande plano hoje. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Thiago. Um prazer estar aqui contigo, com o Érico Ladeira, para poder agregar a nossa convidada e fazer ela alcançar os próximos milhões. Ô, Bruno, cada episódio é um Cartier diferente? Até agora tem sido. Tem sido, né? Até agora tem sido. Quando eu te conheci, você não era tão chique assim. A gente vai melhorando, né, cara? Vai melhorando, né? Progredindo, tu vai evoluindo na vida. O tela, você tá muito estiloso, Bruno Perini. Muito Você é um homem de obrigado. muito bom gosto, Thiago. Muito observador. Muito cara. obrigado. Tô aqui com Érico Rocha. Seja bem-vindo e obrigado novamente. Tiago, já fiz muita coisa nessa internet, muita mesmo, mas isso aqui é uma das coisas mais legais que eu já fiz. Ó, tô com o cara mais criativo da internet na mesa, o cara mais inteligente que eu já conheci e o cara mais sério que eu já vi dar uma opinião, sério e assertivo. Então assim, tomara que a gente consiga criar esse plano perfeito para trazer você pro próximo milhão. Bom, já que você já fez essa introdução aí, estamos com uma das mentes mais brilhantes da internet. E os cabelos mais revoltos Um também, dos cabelos né, cara? mais revoltos da internet. Fiquem sabendo que ele tem a síndrome do cabelo impenteável. Sim, isso existe. É uma doença. Não adianta, não dá. A gente tem maquiadores profissionais aqui. Nenhum deles foi capaz de domar o cabelo deste moço que parece jovem, mas não é tão jovem assim. Ele tem 40 anos de idade e muita experiência no digital. Você está desde que ano no digital? Desde 2013 com infoprodutos. Mas que eu empreendo, cara, desde 2007, 2006. 2006 você já estava empreendendo. Estava empreendendo. Olha só que brilhante. Então é muito bom ter você também aqui na mesa para ajudar a gente a bolar esse plano perfeito para a nossa convidada de hoje. Muito obrigado. Antes de começar, quero te lembrar do seguinte: abrimos as inscrições para Black Friday. Essa está sendo a maior Black Friday da história digital do Brasil. E não teria como não ser desse jeito. Nos juntamos eu, Bruno Perini, Érico Rocha e Ladeira e a gente juntou todos os produtos digitais que a gente já fez e colocamos tudo no único pacote. A gente nunca fez isso antes e nem sei se vamos fazer de novo. Se você fosse comprar tudo isso para você assistir em 3 anos, você gastaria mais de R$92 mil. Mas na Black Friday a gente está com um preço obviamente muito diferente, uma fração disso daí. Clica aqui embaixo no link da descrição para você acessar essa oferta e se espantar com a condição que a gente criou para você mudar a sua vida daqui para frente. Camila, seja muito bem-vinda. É uma honra para a gente te receber. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Então, conta com a gente. Gostaria que você expusesse um pouco do seu contexto, os seus desafios, os seus objetivos
para que a gente pudesse ter mais informação e para que a gente planeje esse plano perfeito te apresente. Camila, você e quem está em casa está sempre a uma estratégia do próximo milhão. Se preparem, porque agora vai começar o quadro que pode mudar a sua vida. E já que pode mudar a sua vida, não custa nada você clicar no botão aqui embaixo de curtir e se inscrever, porque isso pode ajudar o nosso canal a chegar a mais pessoas e você também vai garantir que vai continuar recebendo essas informações. E a hora que eu vi aquele estúdio, sua apresentação vai aparecer nesse telão aqui de 7 metros. E eu vi que ficariam sentados na minha frente, os 4. Meu Deus, deu aquela tremida e depois eu falei, que privilégio. Vamos lá, Camila, boa sorte. Eu sou a Camila. Sou mãe de 2 crianças, tive 3 gestações. Sou fisioterapeuta. Eu entrei no infoproduto, nesse mundo digital, de um jeito um pouco inusitado, que foi quando o meu cunhado falou que eu precisava voltar para o hospital, que minha barriga não estava normal depois das minhas 3 gestações. E nessa hora eu percebi que realmente não estava normal, que minha barriga estava destruída e que eu precisava de um plano, de um jeito para reestruturar esses músculos. Quando eu reestruturei tudo isso, eu testei em mim, precisava testar em mim, foi uma coisa que deu muito certo. Precisava de mais alguém, testei nos parentes, também deu muito certo. Vi que tinha realmente um produto muito bom, ajudar essas mulheres pós-gestação, para ajudar a reconstruir isso baseado na fisioterapia e não em qualquer outro curso, né? Então, foi em fisioterapia, foi em osteopatia, foi em mecânica respiratória, foi nas minhas 2 pós-graduações, foi na experiência trabalhando nos melhores hospitais na América Latina. Tinha, então, esse produto pronto. Faltava eu colocar na internet, faltava eu espalhar para tudo isso. E como eu sou da área da saúde, nada, zero de marketing, zero de infoproduto, eu não sabia nem como entrar nesse mundo. Uma prima do meu marido já estava no marketing, já é cria do Érico. Então ela já sabia sobre isso e ela me apresentou. Ela falou, olha, é assim que funciona. E aquilo me interessou, porque eu não tinha noção que existia um mundo paralelo como esse. Eu falei, bom, vou fazer também. Na minha cabeça eu não tinha tempo, porque eu trabalhava em hospital nessa época, né? Fazia plantões de final de semana, feriado. Então eu tive que construir em 5 dias o meu produto. Então foi o que eu fiz. Gravei da sala de casa com o meu celular, que na época não era bom, sem microfone, sem luz, sem nada, e botei pra rodar. 10 vendas aconteceram. 10 vendas, aquilo me deu uma, nossa, 10 vendas. Mas ok, tava validado o meu produto, eu só precisava lapidar ele. Foi quando eu conheci o Ladeira. E aí eu entrei, venda todo santo dia, segui todo o fluxo e consegui melhorar o meu produto. E assim tenho hoje mais de 5.000 alunas inscritas. Eu tenho, por enquanto, só um produto, então não tenho uma esteira de produto. Faço tudo sozinha. Tenho, na verdade, quando eu comecei a estruturar melhor, eu peguei um gestor de tráfego, que eu achava que esse era o meu ponto mais que eu precisava, então eu peguei um gestor de tráfego e um web designer, porque minha página de vendas era muito ruim. E mesmo assim vendia, mas era muito ruim, então eu precisava melhorar ela. Então eu tenho só essas freelancers, né? Entrei no fluxo, como eu falei, e aí a estratégia de crescimento aconteceu. Faço hoje, em média, 100 mil mês no Perpétuo, e quando eu faço lançamentos, vem um pouquinho mais, né, de faturamento. A minha página de vendas, que tá bem melhor, ainda bem que é essa, não tô mostrando a primeira que eu tinha. Meu ticket hoje é de 497. Eu sei que ele é acessível porque, pegando todo o histórico, o maior meio de pagamento é Pix e cartão uma vez. Então, ele é bem acessível, ele é sustentável. No Perpétuo mesmo, esse produto já se roda com um faturamento médio de 100 mil mês. Uma pergunta sobre isso. Você tem o percentual de pessoas que pagam à vista, Pix e cartão? Se eu puxar certinho para você, agora de cabeça não, mas se eu puxar na Hotmart eu tenho. Porque se for, por exemplo, percentual muito alto, né? Tipo, ele tá 80%, quer dizer que pode aumentar, né? Na verdade, eu penso num high ticket. Como eu não tenho uma esteira de produtos, eu não tenho um downsell, um upsell, um cross-sell, não tenho um order bump, não tenho. Então, é um produto único. Algumas eu não soube responder, porque realmente são dados que eu percebi que eu não tenho e eu precisaria ter. Por mais que não tenha entrado ainda nem na estratégia dele de plano perfeito, já veio com... Bom, Camila, você ainda precisa amadurecer essa parte. Meu público maior são as mulheres, não somente no pós-parto. No começo foi muito sobre pós-parto, sobre diástase, mas hoje eu já consigo atingir um público de mulheres que não teve filhos. Isso para reestruturação muscular da barriga mesmo. Tem várias mulheres que já treinam, fazem dieta e se incomodam com a projeção da barriga
barriga para frente, mesmo sem filhos. Então, hoje eu consigo atingir esse público, eu percebi nesse último pico de vendas que a gente teve também. Meu objetivo financeiro são 10 milhões, mas agora para o ano de 2026 é dobrar. Então, a projeção para esse ano é 2,5, no ano de 2026, dentro do ano de 2026, um faturamento de 5 milhões. Camila, você hoje então tem como objetivo 5 milhões de faturamento na empresa em 2026 e 10 milhões na conta, certo? Uhum. 10 milhões na conta até quando? Pensando em 5 até 2027. Mas aí tem que faturar bem mais, né? Porque os 5 de faturamento, uma parte disso sobe pra você vai viver ainda. Tem juros compostos, eu tenho um dinheirinho mais na conta. Nervosismo, pra falar a verdade. Eu fiquei um pouquinho nervosa. Depois fluiu um pouquinho melhor, mas fiquei bem nervosa. Me fala um pouquinho mais do seu produto. Ele é um produto para reestruturação muscular da barriga. Só que ele trabalha também todas as camadas. Então, você tem 4 camadas de músculos na barriga. Com base na fisioterapia, eu reabilito as 4. Sendo que eu começo pela mais profunda, porque é ela que faz a sustentação de todos os órgãos, de todas as suas vísceras, inclusive da pressão intraabdominal. É a pressão que empurra a sua barriga para frente. Tipo a do Érico. É a pressão que empurra a barriga para frente. Você é aluna do Ladeira mesmo. Então, eu Parece controlo que ela essa vai pressão. dar um curso de bônus pro Érico. Érico, se você quiser, a gente tá em pico. A gente tá com uma boa promoção essa semana. Qual que é a oferta do seu produto? Você diminuir a barriga aprendendo a respirar. Em quanto tempo? Isso, Não existe isso na promessa. na promessa, não. Então a promessa é você diminuir a barriga. Diminuir a barriga. Só respirando. Respirando. Ué, isso eu já faço. É um LPF? Não, porque a LPF faz a apneia, eu respiro. Já teve homem que comprou? Porque, por exemplo, quando eu tive hernia de disco, eu fui fazer LPF para fortalecer a musculatura. Não queria uma barriga menor, eu só queria não ter mais dor, entendeu? Sim. Eu poderia comprar o seu produto. Poderia, mas não participar das aulas ao vivo. As aulas ao vivo são exclusivas para as mulheres, para não inibir, porque todas participam de top, todas participam. Então, aulas ao vivo você não participaria, você seria vetado. E me fala um pouco mais do seu processo criativo, assim, em termos de produção de conteúdo. Como que é a sua rotina de criadora de conteúdo? Eu não tenho muito. Tá um mix assim, de um puxão de orelha, de muitas coisas que você deveria estar fazendo e não tá fazendo, já que seria o básico. Em qualquer lugar, aqui eu tô criando, aqui lá eu já tava pensando. Então, eu não tenho uma rotina de sentar e vamos agora criar. Tudo que eu vejo, tudo eu vou anotando, eu crio e... Então você não tem uma estratégia. Tem uma estratégia. Qual é? Quando eu coloco, por exemplo, um pico de vendas, eu sei que eu tenho que fazer na semana. O que eu falo é que eu não tenho o dia exato para fazer. Eu sei que na semana eu tenho que gravar 5 criativos. Eu posso, dentro da minha semana, ter a minha rotina de um dia gravar os 5 ou distribuir isso em 2 dias. Mas na semana eu tenho o objetivo de gravar 5 criativos. Pico de vendas, eu tive que gravar 30 criativos. Fiz isso em 2 semanas. Então depende muito do momento que eu tô do produto. Além das vendas que você faz todo santo dia, que você é aluna do Ladeira, como é que funciona, por exemplo, datas especiais? Você faz uma Black Friday, você tem uma promoção de aniversário? Ano passado eu fiz 2 picos de venda. Só, um no começo do ano, um na Black. Black eu sempre faço. Então esse ano eu tô em pico e vou fazer um da Black e fiz no começo do ano também. O que é o pico? É um lançamento. É um lançamento. Uma promoção. É um lançamento que a gente faz do próprio Perpétuo. Eu não fecho o carrinho, mas... Não é bem um lançamento clássico da fórmula de lançamento, mas é uma oferta diferente da oferta de perpétuo. Porque um lançamento, ele vai criar a oportunidade, a oferta, os gatilhos. Ali, ele aproveita que já tem clientes que não compraram e faz uma situação especial. Entendi. Do Como mesmo se produto. fosse um dia dos Ele cria uma oferta namorados. diferente do mesmo produto, mais Do ou mesmo menos. produto, é. Às vezes diminuindo o preço, às vezes aumentando a oferta. Você diminui o preço no seu Só lançamento? na Black. Em todos os outros picos, sem ser Black, eu dou algum bônus. Qual é o seu melhor bônus, que tem mais tração? Mentoria. Atendimento em grupo, não no individual. Não é uma mentoria que eu acompanho o ano inteiro. Mas eu faço 10 encontros ao vivo, em grupo, online. Esse é o que geralmente mais as pessoas se interessam. Camila, pegando o seu faturamento no ano, imaginando que você vai bater essa meta de 2,5 milhões, eu queria saber o quanto disso vem do orgânico, o quanto vem do pago e o quanto vem dessas vendas diárias e o quanto vem desses picos de venda. Pensando no cálculo de 100 mil mês, 1,2, seria
do perpétuo. Nesses picos eu faço, esse mês fiz 200 no começo do ano, agora 400. A porcentagem de orgânico, 25% de orgânico veio. As perguntas mais difíceis foram do Bruno Perini. Foi muito relacionado a faturamento, a dados mais da empresa, lucro, de percentuais, de porcentagem, que são coisas que realmente eu preciso dominar mais. Você sabe o seu CPA, mais ou menos? Do 100 você gasta quanto? 40, 60? Ah, não, do 100, 10 mil, 8 mil, depende do mês. Apesar dela não ser tão boa no orgânico, ela tem uma taxa de conversão muito alta do que ela faz pago. Muito alta mesmo. Ela tem uma estratégia de stories com venda direto pelo Instagram extremamente poderosa. Eu falo isso porque eu acompanhei de perto algumas coisas, já vi uma palestra sua. Então ela tem um poder de convencimento atípico, acima da média. Qual é o seu crescimento hoje nas redes sociais? Bem lento, eu acho. Mas eu tô com 450 mil. Não tá tão rápido, não. Não vem crescendo tanto, não. Hoje tem uma base de 450 mil pessoas. Desculpa, acho que você falou já, mas qual o seu faturamento anual no ano passado? Do ano passado foi de 1 milhão. Hoje você vem postando mais ou menos uma vez por dia, é isso, em Reels? Então, agora no pico, né, nesses 15 últimos dias, 2 postagens por dia. Quando a gente tá em campanha, a gente posta mais, né? Eu coloco mais. Antes disso, 3 vezes na semana. Eu tenho numa planilha, mas eu não tenho aqui comigo de bate pronto, né? Então, qual é o seu CPA? Quanto vem de orgânico e quanto vem do tráfego pago? Esses dados muito mais precisos são coisas que eu não tinha e me pegou de saia justa. E como tá a sua produção de YouTube? YouTube péssimo. Por quê? Porque eu parei. Por quê? Pois é. Parei. Tem umas 3 perguntas que eu te fiz já que você só não respondeu, né? Você pegou e começou a rir. Realmente eu não tenho um porquê. Isso eu sei que é uma desculpa total, tá? Mas como eu sou sozinha, faço o suporte das alunas, faço o produto, faço a construção de tudo, dos funis de venda, faço a estratégia. Agora no tráfego não, mas antes ficava no tráfego. E faço as edições. Então, a copy, a gravação e a edição também é comigo. Fazer os 5 conteúdos do Instagram que eu preciso, mais os criativos, que eu sei que são os que vendem, no momento é o meu foco. Foi o meu foco nesses últimos tempos. YouTube, por ser uma edição que na minha cabeça, isso pode ser voz na minha cabeça, mas é uma edição um pouquinho mais elaborada, é um tempo maior, tanto para escrita quanto para gravação e edição. E é uma sementinha que eu tô plantando lá pro futuro, que não vai me render agora, nesse exato momento. Eu acredito que isso que foi meio que um impeditivo para eu continuar no YouTube, pensando muito no faturamento de agora. Então, o que faz eu vender, que eu sei que me faz vender? Os criativos que eu subo no tráfego. Além disso, o orgânico no Instagram. Instagram é o meu principal meio de venda e comunicação. Então, o YouTube acabou ficando um pouquinho mesmo distante. Eu iniciei uma página no YouTube com alguns vídeos e isso, como todo o meu foco foi para produto, isso acabou ficando. Isso também me pegou. Apesar de eu ter começado, eu sabia a resposta para ele, mas ainda assim a minha resposta é uma desculpa. Realmente poderia estar fazendo. Como que é o seu time hoje? Sou eu, um gestor de tráfego e o designer de página, se eu tenho algum pico, alguma coisa assim, ele faz. E eles são dedicados ou não? São. Eles não fazem os projetos? Ah, você fala dedicação exclusiva? Isso. Exclusiva a mim, não. Não. Agora, o que eu vejo também, né, a gente estava falando sobre a possibilidade de alguém começar no digital sozinho, né? Você, basicamente, é sozinha com 2 pessoas terceirizadas e chegou tá chegando em 2,5 milhões de faturamento esse ano, né? Pelo que eu entendi que você tá mirando. Com o que a Camila E falou. você começou também, né, Perina? Porque eu gravei meu primeiro curso, foi no celular. Inclusive, tava com a parte da câmera meio trincada. Gravando na sala de casa sem microfone. Quando o cachorro do vizinho latia, eu parava de falar. Pra poder cortar depois na edição, que eu mesmo fazia. Boa estratégia. Essa primeira edição do curso vendeu 8 milhões. Em vários lançamentos, né? Mas ela foi vendendo muito bem. E aí um erro que eu cometi, que eu vejo que você tá cometendo também, é que eu demorei muito pra contratar alguém, cara. Eu também fazia tudo. E aí eu te pergunto, por que você não trouxe ninguém ainda pra te ajudar com suporte? Ou até edição de vídeo, porque quem que edita os seus vídeos? É você? Eu. O que faltou pra isso até agora? Dinheiro não Aqui, foi, né? né? Ó. Não sei. Você é uma pessoa controladora? Com finanças, sim. Com pessoas, não. Você faz tudo na sua empresa, mas você não é controladora.
das finanças. Tá bom. Eu não tenho mais perguntas, vocês têm? Eu tô satisfeito. Nossa, o que eu espero receber agora, além do plano perfeito, tô com a expectativa de, olha, Camila, isso aqui pode mudar seu jogo. Camila, eu acho que a gente já tem informações suficientes aqui. Primeiro que eu te dar parabéns porque você sozinha conseguiu chegar no faturamento que grandes executivos em companhias não conseguem através do digital. Parabéns, com certeza você é uma guerreira batalhadora e vencedora, aliás. Agora eu vou te pedir uma licença que a gente vai bolar um plano e daqui a pouco a gente vai te apresentar. Espero que você goste. Ah, obrigada. Tá bom? Obrigado, Camila. 2,5 milhões numa empresa de uma pessoa só. Esse é o ponto, né? Sozinho você consegue atingir liberdade, mas para você chegar no próximo nível, você vai precisar profissionalizar. Sob a ótica de princípios dela, assim, eu acho que o maior erro dela, ela gostou do negócio, só que agora ela virou uma pessoa muito imediatista e curto prazista, cara. Todas as conversas dela são pensadas em curto prazo. Por mais que no plano dela ela tá falando sobre longo prazo, é só curto prazo. Ah, não vou produzir YouTube. Putz, porque o retorno vai demorar. Orgânico, ela não produz. Então ela vai em lançamento, ela fala muito do produto. Sabe que o culpado disso sou eu? Eu ensinei tudo errado, sacanagem. Não, ele eu startou é ela, porque né? o O Venda dela Todo Santo Dia, 2,5 milhões. ele tem uma característica, tirar tudo que é longo prazo mesmo, porque tudo que demora muito para a pessoa ter algum resultado, ela acaba desanimando no caminho. Você vai pensar só no hoje, esquece o amanhã, esquece qualquer coisa, você vai só criar o seu produto. Por isso que ela falou, foquei muito no produto. Ela estava me ouvindo, né? Agora que você criou o seu produto, você vai focar na primeira venda. Viu que ela falou? Fiz 10 vendas. Focar em converter a audiência que você criou enquanto você estava anunciando. Ela tem uma estratégia que a gente ensinou, que é a de levantada da mão pelos stories, que é absurda. Só que agora ela precisa estruturar, né? Quando você perguntou dedicado, ela nem soube interpretar. Eles são dedicados. Eles são muito dedicados, né? Seria muito bom que eles me ajudassem na parte de organização. Eu tenho muitas coisas na minha cabeça, mas elas estão fora de ordem. Talvez não para a fase, inclusive, do meu produto. Trazer com a experiência deles de, olha, Camila, a fase do seu produto é essa. Trazer essa organização e essa clareza de qual fase o meu produto está nesse momento e do que ele precisa para crescer, que vai fazer a diferença. Tem duas funções que eu acho que ela precisa. Não, suporte, na minha opinião. O melhor investimento que um CEO de uma empresa poderia fazer, ou uma empresa, é um investimento na criação de narrativas, que é um filmmaker dedicado. Um filmmaker dedicado, cara, é uma pessoa que pode construir a narrativa de uma empresa gigantesca. Ela não tem. Esse filmmaker, ele até pode editar também, né? A pessoa ter essa habilidade. Exato. Assim, um case legal, Cariani. Cariani pegou o Mauricião lá no começo, o Mauricião começou a filmar e editar, e ele faz tudo. Depois ele começou a ter outros editores e mudou o jogo dela. O que tá faltando pra ela muito é orgânico. Por exemplo, ela tá no mesmo segmento que a Maíra. A Maíra, ela é a maior do segmento aí no Brasil. Você acha que é o mesmo, cara? Porque o dela não é bem emagrecimento, né? É mais recuperação da barriga com exercício. Existe um subnicho aí, mas com certeza tem muita similaridade. As pessoas olham para os stories dela, para os reels dela, ela tá sempre com a barriga muito fininha e fala, eu quero ficar com essa barriga. Só que ela pegou, pelo que eu entendi, um nicho onde ela tá falando de pós-parto. Porque ela era fisioterapeuta e especialista nisso, mas aí ela usou esse conhecimento de quem teve diástase e algum problema pós-parto, funciona para todo mundo. Ela até falou, brincando, Sim. Então é para todo mundo. Por exemplo, não tem nada de queima de caloria, de dieta, não tem nada de hipertrofia, musculação. O que ela fala é o seguinte, você que já tem um percentual de gordura baixo, mas a sua barriga ainda é saliente. Por quê? Não é porque tem gordura que está escondendo, é porque a sua barriga está para frente por causa dos músculos. Quando você fortalecer esse músculo, sua barriga vai ficar bem. Só que tem gente que tá gordinha mesmo. Cara, eu perguntei a oferta, vai ver qual que é a sua oferta. Eu perguntei 2 vezes a oferta. Ela falou que a oferta dela é reduzir barriga. É ela respirando. Vocês já fizeram aula de LPF, alguma coisa parecida? Não que o dela seja isso. LPF é aquela low pressure fitness, né? Você puxa a barriga assim para fortalecer os músculos. Foi muito bom para minha hernia de disco. Então não é diretamente ligada a emagrecimento, cara. Eu entendo que ela pode ir para esse nicho, mas é uma outra expertise também. Você começa a falar de outros assuntos. E, na minha opinião, o mato tá tão alto. Como o Thiago falou, chegar até aqui sozinha já foi uma grande coisa, já é uma grande coisa, e é claro que eu preciso estruturar melhor. O primeiro grande pilar aqui é o pilar de conteúdo, sabe? Ela não tem conteúdo hoje. Só que ela não consegue produzir mesmo conteúdo mais do que ela já produz, porque ela não tem ninguém ajudando ela a filmar e editar. Precisaria, para começar, eu acho que ter aqui um filmmaker dedicado. Não, suporte ela consegue com certeza Coloca a contratar uma palavra aluna dedicado. dela, cara. Eu acho que vai ser... A gente quer dedicado, né? Tem algumas coisas aqui. Primeiro que, quando você olha para o Instagram dela, você vê as mesmas postagens, só que são todas postagens de fundo de funil. Só que quando você fala do nicho de emagrecimento ou do nicho de redução de barriga ou estética, a maioria das visualizações não são necessariamente pessoas que estão buscando aquilo, são pessoas que param e começam a olhar para a barriga dela. É isso que acontece. E não tem como você ter 2 milhões de pessoas
tão fundo de funil assim, é porque você geralmente está olhando para o corpo que você quer ter. O que eu acho que falta que a Maíra faz diferente de todos? Ela criou novelas, cara. Ela começou a criar novelas. Só que ela fez isso com a Anitta, com Larissa Manoela, com Débora Seco, com, cara, todo mundo, Maiara Maraíza, todo mundo que pode imaginar. E ela tem acesso, ela é famosa, ela tem 500 mil seguidores quase. Então, se ela começa a pegar pessoas e criar novelas aqui, isso daqui ia dar para ela, primeiro que mais autoridade, ia ter a persona transformada que depois permite ela fazer um grande lançamento. E ela, com o tempo, começa não só a crescer muito em seguidores, que vai reduzir o custo de aquisição dela, como ela vai também começar a ter um longo prazo muito mais forte. Porque ela só vende 25% por orgânico. É muito pouco pro nicho dela, minha visão, né? Então, eu acho que o maior ganho que ela deveria ter aqui é um filmmaker para começar a filmar, mas a transformação de vida não dela, mas das seguidoras, de pessoas famosas e fazer projetos em collab. Tem uma ferramenta que eu contrato que busca os dados de engajamento das pessoas. Eu peguei os dados dos nossos engajamentos aqui, eu peguei o da Malu. Cara, o da Malu é absurdo. É absurdo os stories, mas assim, é muito acima Dos stories? Os stories da Malu, pelo que eu vi lá no engajamento, é absurdo. Mas a Malu pensa nisso de novelas também. Ela fala que o Malu story é uma novela. grande novela. Mas sabe por que eu acho massa essa conversa aqui? Porque é uma sinergia perfeita. Porque eu e o Érico é muito abaixo de vocês dois, mas assim, muito abaixo. Eu vou te mostrar o gráfico lá, é muito abaixo. Mas por quê? Porque a gente não sabe fazer. A verdade é essa. Talvez por que a gente não sabe fazer? Porque a gente Aprendeu ficou a mal fazer acostumado. dinheiro sem fazer isso. Quando você falou que o dela 25% é baixo, o meu é muito menos. Quase que eu saí correndo. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Então eu tenho muito ponto para melhorar nessa parte orgânica. A Malu é boa porque ela faz. Eu sigo a Malu também. Ela faz. É gostoso de ver. O da Maíra no TikTok é gostoso de ver. Só que eu não ensinei isso para os meus alunos. Eu ensinei para o meu aluno só o seguinte, cara, você vai fazer perguntas e respostas, vai ensinar, vai tirar dúvida, vai relacionar, levantar a mão e fazer o método spin para vender. Então o que ela faz hoje de stories foi o que eu ensinei. Eu acho que você vai ter que ensinar esse novo modelo mental para ela. Olha uma coisa que eu sempre pensei, que foi um drive de crescimento meu. Aí que você tem finanças. Aí você vai criar um canal de finanças. Você vai fazer o quê? Produzir sobre finanças. O que eu sempre fiz? Eu peguei e fiz o seguinte, ó. Mentalidade. Então eu sempre produzi muito mais sobre mentalidade do que sobre finanças. Por quê? Porque eu trago um público grande e dentro desse público você tem finanças. Se eu falar só sobre finanças, eu vou pegar uma parte dele. Se eu faço mentalidade, eu falo demais. Em termos de conteúdo, um direcionamento você tem aqui o nicho dela. Que eu não sei nem qual que é o nome do negócio da barriga ali. Saúde. Deveria Seria instruir ela Estética. a É falar estética, sobre verdade. estética. O resultado é estético, mas o não meio é isso. exercício. Não é só isso, cara. Mulher, por que a Malu tem engajamento então? Mas Acho que é assim, além de ela ser autoestima. muito boa, Malu, é porque, cara, mulher tem uma coisa de novela bizarra. Cara, é por incrível que pareça, meu público é mais mulher que homem. Não hoje com a Maíra, antes também era. Eu também. E não faz sentido no Em Instagram. finanças não faz muito Não sentido. faz sentido. Então, ela deve começar a construir isso daqui. Ela precisa começar a mostrar as coisas que aconteceu, em especial as que deram erradas, que foram que deu certo com a Maíra na obra. Então, cara, aqui, ó, filmmaker acompanhando ela, precisa ter coragem, mostrar as coisas que estão acontecendo no dia a dia dela, vai aumentar o engajamento dela, aumentar o número de seguidor e vai vender muito mais. Sabe por que o pessoal acompanha o TikTok da Maíra, os seus, pra ver tua obra? Porque as pessoas gostam de ver a evolução do personagem. A Malu sempre fala isso pra mim. Você não pode ficar sempre sendo o mesmo, né? O pessoal gosta de ver, cara, você veio da casinha lá de Realengo, foi pra São Paulo, você fazia isso, você mudou agora, a gente teve filho. Tem gente que fala, cara, eu acompanho vocês desde 2017. E o pessoal fica acompanhando por conta disso, cara. Eles querem ver a novela, eles querem ver a evolução do personagem, entendeu? Porque quem assiste ela não tem a barriga que ela tem, mas quer ter, né? Então, assim, em termos de conteúdo, eu acho que é isso. Eu colocaria também que ela tem que dar esse foco no YouTube, né, cara? Ah, Porque, total. YouTube. Só que no YouTube, aí que entra o ponto. Um YouTube como o dela não é YouTube como o nosso. Que a gente senta pra passar um conteúdo, então acho que raramente é isso. Não, os 5 vídeos dela são de conteúdo. Ela teve 57 mil views ao todo. Então não é Mato Alto, cara. É a Amazônia, entendeu? Eu faria alguns vídeos âncora de conteúdo, que são vídeos atemporais, mas eu construiria projetos no YouTube. Tipo Cariani. Tipo Cariani. Então, assim, é pegar alguém que quer participar e ela vai, sei lá, deixar a barriga dela desse jeito. Cara, e aí vai filmar coisas que tem pouco a ver com a barriga. Vai na casa da pessoa, mostra a casa da pessoa, como que tá, sai com ela, vai comprar roupa. E a barriga, vamos fazer exercício. Aí faz 5 minutos de exercício, 1 hora de conteúdo, pra você ter essa novela, entendeu? E aí, de repente, 2 semanas depois, tem um vídeo âncora de conteúdo atemporal. Aí sim, entendeu? E ela começa a ocupar um espaço que ninguém ocupou. Mas na boa, existe um espaço para um Cariani de saúde. O Cariani das mulheres, né? Tem muito espaço para ser uma pessoa extremamente referência, gigantesca, com ultra engajamento, assim como Cariani nessa área. Tudo que eu vim, ok, eu trouxe. Agora aqui é um ponto de partida para vamos realmente fazer a coisa mais séria. Mas vamos encarar tudo isso como
uma empresa mesmo, vamos montar uma empresa e dobrar aí o faturamento. Tem outros drives de crescimento, tem o auto-ticket, que é uma fruta embaixo do pé, mas eu acho que se a gente colocar muita coisa no plano, nesse estágio onde ela ainda não tem ajuda, Sozinha. então se a gente simplificar, focando nesse core aqui, o que a gente tem que falar para ela é o que te levou até aqui, não te leva ao próximo nível. E é muito importante ela estar aqui, sem querer desmerecer, porque ela tá merecendo essa parada, mas eu acho que o próximo nível tá aí. Eu acho que ela está no momento de ter um novo produto. Novo High ticket, você acha? Teve um dia que eu fui no Explorer da Hotmart e teve um cara que tinha um produto parecido com ela. Ele fazia 4 milhões por ano e ele falou, pô, eu queria estar no próximo Explorer. Aí eu peguei aqueles papel que fica embaixo do Starbucks e lembrei de você, da história do guardanapo. Fez o E eu guardanapo. escrevi. E ele saiu de 4 milhões por ano para 21 milhões por ano. O que você falou nesse guardanapo, Ladeira? Primeiro, eu perguntei quantos lançamentos você faz por ano. Ele falou, eu faço 2. Eu não sei se ela falou que faz 2 ou 3. Eu falei, cara, vai fazer 6. Então só aí já conseguiu alguns. Ele fazia, sei lá, vamos dizer que 500 mil por lançamento, eu tinha mais o perpétuo. 1,5 milhão a mais com os lançamentos, né? Quanto você investe? Ele investia muito pouco. Você viu o tanto pouquinho que ela investe? Cara, vamos investir muito mais. O dela dá para investir o triplo do que ela investe? Eu acredito que sim. 10 mil voltou 400 mil. Eu falei para ela um dia fazer uma loucura. Então eu aumentaria esse investimento porque o dela tá muito baixo. Ela tem um ROI de 10. Ela é bem conservadora, né? Com É um dinheiro ROI ali. de 10. Vamos colocar como ideia esse candidato? A outra coisa, pode ser. Coloca aqui 10 candidatos. A ideia é 1. Eu botaria mais... Não é nem mais, ela não faz lançamento, né? Mais picos ou mais lançamentos? Vou botar as duas coisas juntas, tá? Eu iria para 6. Sim. Aumentaria o investimento, tanto no lançamento como no perpétuo. Eu vou botar aqui mais tráfego, beleza? Você compara, né, o retorno do tráfego, nada compete com botar 10 mil e voltar 400. Não, mas é Nem estranho CDB? isso. Não, mas é estranho Não. isso. Ela falou que é 25% de venda orgânico só. É estranho esse número que ela Mas é falou. porque ela não entende o que é orgânico. Do jeito que eu ensino, o que Ela tá acontece? traqueando. Ela faz anúncio de descoberta. Quando você faz anúncio de descoberta, ela paga, não é de graça. Depois ela faz stories. Vende do stories. Veio de onde? Do tráfego do orgânico. É complexo metrificar o que é pago e orgânico do jeito que eu ensino. Traqueável, mas ela não traqueia porque é o que é. Pô, imagina que você tem um negócio, você faz 5 mil clientes. 5 mil clientes que viram a página de obrigado e não tinha nenhuma oferta depois. Então você está perdendo dinheiro aí. Aí, esse produto dele era 297. Eu falei, você vai vender outro com 10 vezes o valor. Aí ele botou um de 2 mil. E aí ele teve lá uns 8% de conversão. A conversão desse cara, Qual foi o outro produto? o outro produto era um programa de acompanhamento de emagrecimento, de 2 mil. Não é Certo. tão high ticket, Não, mas é lá high tinha porque era... reunião individual com um nutricionista. Ele contratou 3 nutricionistas só para conseguir atender. E aí ele converteu 8%, saiu de 4 para 22. E aí, quando ele pegou esses dois aqui, ele tinha ainda mais dinheiro. Aqui ele tinha lucro antes, quando ele tinha lá o produto de 297. Ele gerou aqui 0 de lucro, para o lucro todo vindo daqui. Conseguiu pegar todo o dinheiro que vinha daqui, reinvestia para cá, chegou no CPA 0 e ganhava o lucro nesse. Cara, eu sei o que ela pode fazer para cobrar 1.497, ao invés de 497. A gente fez uma versão de produto sem acompanhamento e com acompanhamento. E esse acompanhamento era por WhatsApp. Então a gente criou monitoras, essas monitoras monitoravam um número de pessoas no grupo de WhatsApp. Então, por exemplo, a gente pegava e tinha uma monitora que cuidava de 3 grupos de WhatsApp, de 40 pessoas cada grupo. Você podia comprar o produto com acompanhamento de WhatsApp, ou você só comprava o produto sem acompanhamento. Cara, a maioria das pessoas, mesmo mais caro, pagavam esse dinheiro a mais para poder ter o grupo de WhatsApp. Porque ele é muito bom, é a melhor coisa que existe. Você está no grupo, aí tem uma pessoa cuidando de 40 pessoas e ela chega e todo dia cobra das pessoas do grupo. Manda a foto que você está comendo. Assim, se você pega alunas dela, que ela já tem 5 mil, puxa algumas que querem fazer uma renda extra, e às vezes estão em casa porque são mães, etc. E você puxa algumas delas para serem monitoras, cara, você consegue fazer um upsell animal. Eu sou o gargalo do meu produto. Então eu botaria dela de cara 8% das vendas do perpétuo dela, ela conseguir fazer o upsell. E aí tem um monte de maneiras de fazer o upsell, que foi o que eu botei lá no guardanapo para ela. Eu vou dar de graça para todo mundo que está assistindo a gente aqui. A primeira forma é a página de obrigado. Comprou, logo seguinte na página de obrigado, oferece o upsell. Normalmente, eu não boto direto o botão de clique aqui e compre. Seria mais óbvio, né? One Click Upsell da Hotmart, mas não converte. Eu já testei várias Fale maneiras. com a minha equipe. Grupo de WhatsApp ou fale com a minha equipe. Então leva para um comercial. A segunda maneira é nas aulas ao vivo dela. Ela faz aula ao vivo a cada 15 dias, toda semana. E não faz pitch nenhum. Na Eu entrega. também tenho aula ao vivo no meu VTSD. Toda semana tem. Cara, eu falo pra galera, eu não saio de casa à toa. Toda vez que você me vê, eu vou te vender alguma coisa. E ela não tá vendendo nada. Então tá tendo contato com o aluno, então nas aulas. E a terceira, ela tem que fazer anúncio. Tem que estar rodando anúncio pro negócio lá. E a quarta ainda tem, ó, que é a área de membros.
Dentro da área de membros dela tem que ter uma vitrine, a pessoa entra, ela fica com vontade de comprar. Eu sou um desses. Quando eu vejo lá que tem outro produto, encosto o dedo, não encosto? Para comprar. Se ela botar esses 4, a gente chama de seta no VTSD. Essas 4 setas, ela vai chegar a 8% de conversão. Se ela chegar a 8% de conversão, ela mais que dobra. Colocaria só uma coisa bem óbvia para ela também, tá? Porque isso aqui envolve criação de novo produto, equipe, etc. Ela vai ter que contratar a gente, né? Mas como ela nunca contratou ninguém, talvez não vai querer começar com 10 alunos de suporte. É que, por exemplo, se ela é sozinha, quando a pessoa perde a senha para recuperar, manda um e-mail para ela, quem responde é ela. Tem que ter um suporte administrativo. E o outro é que se a maior parte do público dela paga à vista, Vamos escrever? então ela tem que ter um preço mais alto, né? Esse 497 já devia estar mais alto já. Independentemente de criar outro produto. Vamos botar para ela fazer um teste de preço? Mas, cara, você não acha meio estranho? Olha só. Ela só faz 2 lançamentos por ano. Tirando todo o período de lançamento, ou picos, né? Enfim, ela não produz no YouTube e não produz muito conteúdo orgânico topo de funil. Você sabe o que ela faz, Cara, então? Ela isso faz que eu tô muito perguntando. criativo do perpétuo do método Ladeira. Ela é O método mãe. do Ladeira tem que fazer 5 criativos por isso. Então é um pouco do... Eu vou chutar que ela tá ocupada. Se eu fosse botar como desenvolvimento pessoal, a prioridade dela é desenvolver disciplina. Ela precisa de um gerente de projeto. Para ela poder ter mais tempo para fazer isso e até investir em outras coisas, o que ela precisa ter agora no produto dela? Cara, eu iria nos alunos mais engajados, que com certeza existem e já respondem às pessoas, e falaria, cara, você não quer começar a ganhar para fazer o que você já faz de graça? Meu suporte começou assim. Foi um cara que me obrigou a contratar ele, o Bruno Gomes, é consultor na Portfel hoje, inclusive. Depois que eu contratei ele, porque eu tinha a ilusão de que ninguém faria um suporte tão bom quanto eu. E ele tá fazendo melhor. Eu vi, poxa, eu preciso achar agora mais 10 Bruno Gomes. E comecei a contratar. E boa parte da minha equipe hoje, na BU, Bruno Perini e no Grupo Primo, são pessoas que eu contratei lá atrás que eram meus alunos. É o caso do Daniel, que é o meu braço direito. Então, eu já pegaria esse pessoal que gosta muito dela, que tá lá porque deve pensar parecido com ela, quer permanecer mais tempo em casa, então quer ganhar dinheiro sem sair de casa, e bota pra trabalhar. E aí, é um Bruno Gomes para quantos alunos? Cara, o Bruno Gomes e eu, sozinhos, nós dois, a gente dava conta de 800 alunos. Cara, isso daqui é com o grupo de WhatsApp, o grupo de acompanhamento. Agora, Perini, pra gente ir aqui no lado das finanças, cara, ela tem hoje 3, ela quer chegar a 10. Né? O que você acha que a gente pode fazer aqui? Obviamente, os aportes para ela são mais importantes, até porque o prazo que ela deu, você viu? São, sei lá, 2 anos. Vamos ter muito juro composto que vai fazer milagre nesse período. O principal, na minha opinião, é investir na empresa para conseguir sair de 2,5 para 5, que é o que ela quer. Se ela tiver uma margem de 50%, cara, eu tô dizendo que nesse ano aqui sobra 1,2. Ela colocou que ano que vem ela queria faturar 5, né? Então eu poderia dizer aqui 2,5. E se a gente colocar um growth talvez para 7,5, vai? Ficar em 3,7 aqui no outro ano? Dá 3,7 mais 3,7, dá Então, 7,4. 7,4. Bateu. Bateu, só de aporte. Só de Sem aporte. contar a rentabilidade. Então isso daqui vai fazer ela gerar renda, aqui esse aporte vai fazer ela chegar nesse número e depois o seu curso vai fazer ela viver de renda, ou seja, ela vai ter um pouco mais de conforto para ter uma renda passiva, né? Tá, legal, perfeito. Cara, esse é o plano. Tem mais alguma coisa? Tem uma contratação que eu acho que... Eu queria até conversar com vocês. Foi fundamental para mim. Eu acho que é fundamental para ela. Ela vem desprioritária de suporte. Não é prioridade. Suporte é prioridade, conteúdo é qualidade. Mas eu acho que eu demorei demais para ter essa pessoa. Algumas pessoas chamam essa pessoa de assistente executiva, eu gosto de chamar de gerente de projeto. Essa pessoa, que não necessariamente tem que saber de marketing no negócio dela, gerencia o projeto. Ó, a gente vai setar esse projeto vai acontecer. Enquanto a gente está criando e vivendo a vida louca, essa pessoa está botando isso nos trilhos. A Malu, ela fala o seguinte, ela tem uma sócia que faz toda essa parte administrativa para ela e libera muito tempo dela. Toda vez ela chega e fala assim, você precisa de uma Leila na sua vida, que é a sócia dela, precisa de uma Leila. Mas em relação a time, você acha que ela deveria pegar no D0 já, uma gerente de projeto? Eu demorei demais, porque essa pessoa vira uma sombra e ela demora 2, 3 anos até ela ficar boa e entender a parada. E outra, eu pegaria. Fechou? Fechou. Vamos nessa? Bom, finalmente temos o nosso plano perfeito pronto, então pode entrar, Camila, por gentileza. Camila, como você está se sentindo? Ah, com medo? Com medo? Não, a gente é tudo super tranquilo aqui. Ó, seguinte, a gente vai apresentar agora o plano perfeito para você, Camila, tá? Mas a gente também quer te presentear, porque junto do plano perfeito que a gente vai te entregar, a gente vai te entregar uma série de presentes também que vão te ajudar ao longo dessa jornada. Então eu queria que o Perini te entregasse esse presente. Camila, primeiro aqui,
seu manual do plano perfeito. Tudo que a gente vai falar aqui está no manual, então você pode acompanhar, porque são vários passos para que você consiga atingir seus próximos milhões. E para te ajudar nessa jornada, a gente separou esses cursos todos que farão parte da nossa Ultra Black Friday infinita. Então você já é aluno do Ladeira, mas vai ter acesso a todos os produtos dele e de maneira vitalícia, também os do Érico, os meus produtos, os do Thiago, os que o Grupo Primo fez, de modo que juntando tudo isso aqui num pacote, pensando em renovação, daria mais de 92 mil. Só que para o pessoal da Ultra Black Friday Infinita, vai estar por um preço muito mais baixo. Para quem quiser mais informações, tem um link na descrição para que você possa se inscrever e ficar por dentro. Mas para você, isso aqui é um presente para te auxiliar na caminhada, para que você fique mais rica, mais rápido e para sempre. Muito obrigada. E inclusive você que está em casa e você olhou para tudo isso e você também quer para você quer ter a capacidade de criar e executar um plano perfeito, não pelo plano em si, mas pelo resultado que ele vai trazer na sua vida. Se você fosse ver o quanto custaria todos esses produtos que o Perini mostrou, em 3 anos custariam mais de 92 mil reais. Você vai poder adquirir tudo isso por um preço muito diferente, porque você está só a uma estratégia do seu próximo milhão. Camila, temos um plano perfeito para você. Mas antes, deixa eu te perguntar, você está aberta? Com certeza. É? E você confia nas pessoas aqui dessa mesa? Pouquinho, né? Um pouquinho. E você vai executar o que a gente te mostrar? Sim. Perfeito. Então, a gente tem um plano para você, todo mundo contribuiu um pouquinho. E aí, queria pedir pro Ladeira puxar, porque as ideias dele foram sensacionais. Eu fico pensando assim, eu vi o Bruno fazendo o CTA e pensando, se eu tivesse esse poder de oratória e coesão e falar bonito assim, eu ficava rico. Cara, vocês são muito bons nesse negócio. É até bom pra quem tá ouvindo a gente aí. Você não precisa ser tão bom quanto o Thiago Nigro e o Bruno Perini pra ficar milionário. E eu sou a prova disso. Meu Deus, você abaixa minha autoestima, cara. Vamos lá, antes de passar o plano, eu vou contar a história. É inclusive parecido com o plano que eu fiz pro Bruno. Acho que você até conhece ele. Uma vez eu tava no Explorer, lá em Miami, e aí o Bruno tava lá perto e ele falou, cara, eu tô parado, faturo 4 milhões por ano, eu não consigo crescer. E eu falei, cara, vamos fazer um plano. Eu olhei os números dele, taxa de conversão, CPA, quantidade de alunos. Falei, cara, eu acho que dá pra sair de 4 para 22, sei lá, eu botei, fazendo a conta, na planilha, sabe? Na planilha papel, na verdade. E ele não bateu os 22 não, mas ele bateu 20. E eu escrevi o plano na Starbucks, assim, sabe aqueles papel que fica embaixo? Depois ele emoldurou, porque foi de um ano para o outro. Então foram muitos milhões. E o seu plano é parecido e eu acho que dá para fazer também. Não sei se você vai chegar nos 20 não, conhecendo o seu poder de implementação rápida. Você é uma máquina de implementação, eu acho que você vai conseguir chegar. Minha parte são 3 pontos. Você só faz 2 lançamentos por ano. Quanto você fatura por lançamento? 400 mil, né? 400 mil. Então faz mais ou menos 800. Se você fizesse 4 por ano, 800 mil a mais por ano de faturamento. Se você fizesse 6 por ano, faz as contas aí, Perini. 6 vezes 400. 2 milhões e 400. 2.400. Só de fazer 6 por ano, provavelmente você chega em 2.400. Mas a vida não é a matemática tão bonita assim, porque tem juros compostos nas finanças, tem? Sim. Mas também tem juros compostos no marketing digital. Porque quando você faz um lançamento, você vende os 400 mil, mas você ganha também o quê? Lista de e-mail e autoridade, mais audiência. O próximo lançamento vai tender a ser melhor, porque você vai investir de novo, mas vem uma rebaba do lançamento anterior da pessoa. Sabe, tem gente que fala assim, na próxima eu compro e você acha que é mentira? Não é mentira não, é verdade. Então, você vai ter uns juros compostos, isso aí não vai dar só 2,5. Eu acho que vai dar uns 3,5 por aí. Talvez caia a sua margem, mas ganha tanta escala que no final das contas você vai ganhar mais dinheiro líquido de lucro no final. Uma coisa é o Ladeira falar, você precisa fazer 6 lançamentos por ano. A outra é ele mostrar como vai ser feito. A sua margem está muito boa e a maior parte das pessoas acha que margem de lucro boa é maravilhoso. Mas a sua está tão boa que você chega a ser ruim. Então é um sinal, você está com ROI de 10. Você investiu agora 60 e está faturando 600, né? Mais ou menos isso, está em 500, 400, mas ainda não fechou. Então isso é um ROI de 10, sinal que podia ter investido mais, tem um ROI, um ROAS na verdade, né? Menor, mas uma escala maior. Eu faria loucuras de tráfego. Você tem patrimônio para, de vez em quando, fazer algumas irresponsabilidades. Eu acho que você está responsável demais. Então aumenta o tráfego, passo 2. Passo 3, eu faria um produto de upsell com ticket 10 vezes maior do que você tem hoje. Nem 10 vezes, é porque seu produto já custa 500, né? Eu faria de entre 1.400 a 2.000 reais. E esse produto seria o quê?
um programa de acompanhamento, uma monitoria. O Thiago Nigro explicou que a Maíra fez uma coisa parecida, contratando algumas das alunas do produto mais barato para fazer monitoria pelo WhatsApp. Aí é um plano mais complexo, dentro dos produtos que a gente deu, no FHT do Érico, por exemplo, tem bem detalhado o processo de como é que cria, como é que entrega. Eu vou te dar algumas dicas para você vender essa monitoria, teoria das setas. A primeira seta óbvia é a página de obrigado. A pessoa compra o seu produto, você só dá o login e senha. Não, você pode oferecer o próximo produto, que é onde a pessoa está em momento de comprar mais coisa. Muita gente fica, não, acabei de comprar, já vou vender outra coisa, a pessoa vai ficar chateada. Só que eu testei em página de obrigado, já fazia a venda. Por um ticket tão mais alto, não converte, mas você pode botar para um time comercial, que não precisa ser um time de 40 pessoas, não. Às vezes 2 pessoas, para começar eu contrataria uma, para ficar como closer e vender esse produto por WhatsApp, ou por telefone, ou ligação de Zoom. A outra coisa é nas suas aulas. Você já deve ter assistido as minhas aulas, o que eu faço em toda aula? Pitch. Então eu entrego a aula com muito valor, a pessoa se sente grata e eu falo, se você quiser um programa de acompanhamento, de monitoria, via WhatsApp, eu tenho também. A outra, na sua área de membros, tem que ter lá uma vitrine com seus outros conteúdos, e aí você tem lá um discurso de vendas, de novo, não leva direto para a pessoa para o checkout, manda para o closer fecha. Anúncios. Você tem 5.000 alunos e não está anunciando nada para eles. Faz anúncio para vender esse produto de 2.000 ou 1.500. Régua de e-mail. A pessoa comprou, tem uma régua de pós-venda? Se você não tem, devia ter. Na pós-venda, você pode se certificar que está entregando um bom produto, incentivando ela a praticar o produto que você teve, mas também pode vender o próximo etapa. E também uma régua de WhatsApp pode te ajudar. Uma questão sobre os lançamentos que eu falei para você fazer, você não vai fazer só o lançamento que eu ensino lá no Venda Todo Santo Dia, que nem chama lançamento, chama pico de vendas, porque ele tem um poder mais fraco do que o lançamento do Érico. Por quê? Porque a gente já vende todo dia. Mas no Fórmula do Érico, ele vai te ensinar a fazer CPLs, aquecer melhor a audiência, ensinar alguns gatilhos mentais específicos para quem faz lançamento, vai te ajudar muito. E eu também acho que vale a pena você fazer um teste de elasticidade de preço. Será que esse produto de 500 podia estar vendendo por 600? Testa, vê se cai a taxa de conversão. Se não cair, mantém. Se cair, volta. Tem muita gente que tem medo, não, mas eu vou voltar. Cara, faz parte, você não precisa mandar um e-mail, mandar para sua audiência orgânica. Faz um teste numa audiência menor, entende os dados, entende os números, e se der certo, ao longo do primeiro mês, você não vai sentir tanta diferença. Mas do primeiro ano, você vai ganhar muito, porque você multiplica vezes 365 vezes a quantidade de vendas que você faz por ano. Eu acho que esse plano vai te ajudar a chegar muito maior do que o seu objetivo aí. Fazer 6 lançamentos por ano faz todo sentido também, pelo crescimento exponencial que cada lançamento me dará, né, ao longo do ano. Agora tem uma coisa que eu estava olhando, a primeira coisa que me chamou muita atenção. Você é uma pessoa que primeiro cuida do corpo e da estética. Você é uma pessoa que tem bons resultados. E você é uma pessoa que o pouco conteúdo que você produziu no YouTube, por exemplo, já te fez crescer pra caramba e ter visualizações invejáveis. Então o meu maior questionamento quando eu estava te vendo aí é, por que ela não produz mais conteúdo? Nossa, realmente, por que eu não fiz isso ainda? O que eu estou esperando? Então, quando vem essa pergunta, até essa provocação de por quê? E eu não sei responder, por que eu ainda não fiz isso? Você aprendeu de um jeito com a Ladeira que te fez chegar até aqui. Isso foi impressionante, indiscutível. Mas existem outros níveis que você pode desbloquear. E parte desses níveis sendo desbloqueados tem a ver com a sua incrementação de produção de conteúdo. Eu convivo com uma pessoa que não trabalha exatamente no mesmo nicho que você, mas tem muitas similaridades. E o que eu vejo ela fazendo são novelas. E eu convivo com isso, então são sempre novelas. Uma das coisas que deu muita projeção para Maíra foi emagrecer muitas pessoas famosas. Então ela emagreceu Cléo Pires, Lecha, Débora Seco, Fernando Sorocaba, Mayara Maraíza, Fábio Porchat. É tanta gente que isso daqui fez ela virar uma autoridade na área dela, porque essas pessoas falavam dela. Mas mais importante do que isso, a audiência da Anitta começou a assistir a Maíra. A audiência do Sorocaba começou a assistir a Maíra. Então, o efeito associativo que é gerado quando você faz isso é muito grande. Então, você vai gerar autoridade de 3 formas. Efeito associativo, pele em risco e tempo com resultado. Você tem quase tudo isso, menos o efeito associativo. Então, uma grande recomendação minha é para que você comece a levar muito a sério a produção de conteúdo. Muito. Como prioridade número 1 para mim. Gerar mais conteúdo tanto para o Instagram quanto para o YouTube, crescer bem no orgânico e fazer com que
esse meu público orgânico depois, é claro, vire leads e comprem de mim. Eu tive uma época que foi exatamente o oposto de você. Eu só vendia através de lançamentos orgânicos. E eu vendia 10, 11, 12, 15 milhões de reais só com orgânico, sem nenhum real de tráfego. E eu chegava para as pessoas e me gabava por isso. Até que uma pessoa veio e falou assim, nossa, imagina então quanto você venderia se você colocasse o tráfego, que é um pouco diferente da história aqui da mesa. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi que a gente precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Porque o orgânico vai te trazer público quentíssimo, que quando você for usar o tráfego, o seu custo de aquisição vai diminuir, vai ser muito mais fácil, sua taxa de conversão vai aumentar e você vai ter um público muito mais amplo para investir. Então seus lançamentos vão ser muito maiores, infinitamente maiores. Só que produzir conteúdo leva muito tempo e não necessariamente o conteúdo vai vir no curto prazo como resultado. Então você precisa se livrar um pouquinho de algumas tarefas burocráticas que o Perini vai te explicar como fazer isso. Mas, como prioridade, na minha visão, na nossa visão, você deveria contratar um filmmaker ou uma filmmaker para viver a sua rotina. E você deveria ter um lado um pouco mais blogueira. Então a gente estava discutindo aqui que, por exemplo, o engajamento que a Malu, esposa do Perini, tem nos stories é maior do que todos aqui nessa mesa, proporcionalmente. Por quê? Porque ela tem esse lado muito blogueira. É gostoso de assistir o que está acontecendo. A obra lá em casa, que a Maíra está mostrando um monte de coisa, é gostoso mostrar. Então, se você pega esse fundo de funil que é o que você mostra, mas adiciona outras camadas aqui em cima, você vai expandir o seu público. Eu falo de finanças, mas finanças têm esse tamanho. Empreendedorismo, negócios e mentalidade é deste tamanho. Então, você vai ver os meus posts pescando nessa área e depois finanças. Então, no seu caso, saúde, bem-estar, lifestyle, sua vida, os perrengues que você vive, ser mãe, tudo que você vive vira conteúdo de novela. Então você deveria, no YouTube, escolher alguns personagens, porque você é famosa, você tem quase 500 mil seguidores. Escolher alguns personagens ou seguidoras para você viver novelas, transformando essas mulheres, tendo antes e depois vivendo com elas. Você deveria fazer. E além disso, você deveria mostrar mais algumas coisas da sua vida. Claro que é uma decisão sua. Mas se você começar a fazer isso na sua rotina, nos seus stories, nos seus reels, você vai aumentar demais seu engajamento e as suas vendas talvez não cheguem em 5 milhões, talvez cheguem em 15 milhões num único lançamento. E eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então a minha recomendação para você é leve muito a sério no pilar de criação de conteúdo. E para isso tem um filmmaker acompanhando a sua vida e não tenha medo de se expor um pouquinho mais no ambiente controlado. Isso aqui com certeza vai mudar todos os seus indicadores e aumentar a taxa de conversão. Começar com um editor de vídeo já me ajudaria, porque toma muito tempo. Voltar a produzir mais conteúdo e, como o Thiago falou, conteúdo muito orgânico, muito ali do meu dia, que eu realmente não me exponho. Eu acredito que esse seja um insight que vai me dar um público orgânico muito bom. Bom, Camila, eu me identifiquei bastante com a sua história. Eu posso falar que eu era você até 2019. Em 2019, eu estava faturando alguma coisa próxima de 10 milhões e eu não tinha ninguém para me ajudar, ninguém. Então, quando um aluno perguntava alguma coisa, era eu que respondia. Quando alguém tinha um problema por e-mail, muitas vezes era eu que respondia. Eu contratei uma pessoa meio período da família, porque eu não queria contratar ninguém de fora. Eu tinha horror à contratação pensando em problema trabalhista, por exemplo. Eu deixei muito dinheiro na mesa por conta disso, porque eu ficava totalmente no tático e não conseguia pensar no estratégico, em novos produtos. Eu não tinha um upsell. Acabava o Viver de Renda, o aluno chegava, Bruno, adorei o curso. Tem outro para que eu possa estudar mais? Eu falava, não. Então você toma conta do meu dinheiro? Eu falava, não. Mas tem uma mentoria, eu quero estar próximo de você? Eu falava, não tem, porque eu passo 8 horas por dia respondendo um aluno. E eu dei uma grande sorte na minha vida, porque eu fui obrigado a contratar um aluno meu. Ele praticamente me obrigou. E eu não quero que você dê sorte, eu quero que você corra atrás, vai ser diferente. Teve um aluno que começou a responder muitas dúvidas na comunidade. E ele ficou fazendo isso durante um mês. Eu pensei, caramba, será que ele vai continuar? 2 meses, aí na minha cabeça eu coloquei, se ele fizer isso por mais um mês, aí eu falo com ele. Até que eu fui almoçar com meu sogro, e a primeira coisa que o meu sogro, que era meu aluno, falou é: parabéns pela contratação do Bruno Gomes, que era esse aluno, hoje é um consultor na Portfel, a nossa consultoria patrimonial no Grupo Primo. E aí quando meu sogro falou isso, eu falei, não posso mais procrastinar. Eu simplesmente cheguei pro Bruno Gomes e falei, Gomes, você quer começar a ganhar para fazer aquilo que você já faz de graça? E contratei. Eu e o Bruno Gomes, nós dávamos contas de 800 alunos, ou seja, ele atende uns 400 e uns 400. Com certeza, em 5 mil alunas, você tem algum Bruno Gomes lá dentro que você possa já trazer para o seu time. Porque é um absurdo que você, indo para um faturamento de 2,5 milhões, ainda seja responsável por responder o e-mail. Quando alguém tem um problema de esquecer a senha, de não conseguir pagar
um boleto. A sua hora já está muito cara, você tem que contratar pessoas que têm a hora mais barata. Sendo que você está focado num nicho de pessoas que querem permanecer mais tempo em casa com os filhos. A pessoa passou pelo parto, ela está naquele período muitas vezes em que não precisa trabalhar, mas uma hora vai ter que voltar. Quantas alunas suas não querem ter uma renda sem ter que sair de casa? Então essa parte administrativa, se você puder contratar alguém para responder o e-mail, que é a coisa mais simples, já contrata. Para suporte de conteúdo, também contrata. Eu tinha a ilusão de que ninguém conseguiria fazer um suporte melhor do que o meu. O Bruno Gomes mostrou, eu consigo. E aí depois eu pensei, se um cara consegue, será que não tem 10 que conseguem? E fui contratando. Alguns desses que começaram no suporte, hoje trabalham no meu time no Grupo Primo. O Daniel, por exemplo, é o braço direito. Ele resolve muita coisa para mim, desafogando o meu tempo para que eu possa pensar em outros assuntos. Então você tem que encontrar essa pessoa, um Daniel, um Bruno Gomes, e com certeza tem gente que já gosta de você, porque é sua aluna, que está disposta a trabalhar de casa, começando dessa forma. Então eu focaria nisso. E é uma coisinha que muda o jogo, é uma coisinha que me libera para fazer outras coisas no que eu sou boa. Por que eu sou tão apegada a algumas coisas, achando que ok, é do meu jeito, mas eu posso passar o meu jeito para pessoas que sabem fazer isso com maestria. O Thiago, por exemplo, falou do seu YouTube. Eu fui ver quantos views você teve ao todo desde que criou o canal. Foram só 53 mil views. É nada. É mato altíssimo e dá para tirar muito dinheiro de lá. Eu já deixei de fazer YouTube porque eu não tinha tempo. Quando eu comecei a contratar pessoas para o suporte, eu passei a ter mais tempo. E tendo um filmmaker para te gravar e para editar, você vai ter ainda mais tempo, vai passar a ser mais gostoso produzir conteúdo. E eu sei que muita gente que está em casa, quando vai começar no digital, não digo que isso é errado, né? Foca muito no Instagram e deixa o YouTube de lado. Mas o YouTube tem uma característica que eu acho muito interessante. No YouTube, os seus concorrentes te ajudam. Se eu faço lá no meu Instagram o melhor conteúdo do mundo sobre Bitcoin, se o pessoal digita Bitcoin, não vai achar meu conteúdo, vai cair num perfil que fala de Bitcoin, que tem esse nome lá no arroba. Já no YouTube, se eu faço o melhor conteúdo de Bitcoin, ele fica lá durante anos sendo buscado. Só que quando eu faço um conteúdo de Bitcoin, o Thiago já fez um também. Aí quando o pessoal entra para assistir o Thiago, o que acontece? Do lado tem o meu vídeo. E aí se eu tenho 1 milhão de impressões, que é esse pessoal vendo meu videozinho do lado do Thiago, e 1% de cliques, eu ganhei 10 mil views só porque eu fiz um vídeo de um assunto que o Thiago também falou. Então, apesar de ser mais difícil fazer o YouTube, é uma plataforma que ela te dá mais perenidade. Não é à toa que os maiores de finanças do Instagram também são os maiores do YouTube. E quando eu fiquei sem fazer YouTube, eu não crescia tanto no Instagram. Quando eu voltei a fazer, eu passei a crescer mais. Então, eu daria uma atenção especial também ao YouTube. E da minha parte, também olhei a questão das suas finanças, né? Você falou que tem 3 milhões investidos, quer chegar a 10 milhões num prazo bem rápido. Até falou de juro composto, né? E de fato, hoje com 15% de Selic, só de juros você ganharia uns 450 mil investindo de maneira muito conservadora. Dá pra gente otimizar isso aí também, você vai ter acesso ao do 1 milhão, ao viver de renda. Se quiser, a gente pode indicar um consultor também para te ajudar nessa jornada, até para desafogar ainda mais o seu tempo. Mas pensando que você ainda é pequena, porque o pessoal que olha de fora pensa, pô, 2 milhões e meio em um ano, com ninguém na empresa, isso é maravilhoso, mas ainda é pouco. No digital você pode chegar a 5 tranquilamente ano que vem e no outro ano chegar a 7,5. É 50% de crescimento sobre uma base pequena. Se você pega metade disso e investe, você chegaria rapidamente a mais de 10 milhões, sem contar juros. Então, em 3 anos, você pode, de fato, chegar no seu objetivo. Basta que você implemente o plano perfeito. Invista na própria empresa e contrate pessoas. Eu vou falar que eu cheguei num gargalo aqui, que sou eu descobri que sou eu. Minha empresa não tenha crescido tanto quanto poderia ter crescido, porque eu quero fazer tudo. Tem uma contratação que eu acredito que é importante para você. Pensa comigo. Tudo que você ouviu aqui, mais 6 lançamentos, investir mais em tráfego, o upsell, nossa, criar conteúdo, tudo isso são projetos. E à medida que o pessoal foi falando, eu fui tentando ler a sua expressão. E confesso que eu sigo muito um cara que chama Vitor Santos, do Metaforando, que ele siga, agora ele mexeu aqui, ele deve estar fazendo isso, sou muito ruim disso. Mas eu não vi uma expressão, uau, eba, mais 6 lançamentos, mais tráfego, agora eu vou criar novelas. E eu te entendo. Porque todos esses são mais o quê? Projetos. E projetos tem a pessoa que faz, o tráfego tem... Mas eu recomendo, e é uma decisão que eu tomei muito tardia. Para a maioria das pessoas que estão assistindo, talvez não seja decisão, mas para você é uma decisão importante. Você precisa ter uma pessoa que gerencia esses projetos para você. Se você fosse construir uma casa hoje, você teria um gerente de projetos lá? Sim. Provavelmente. Só que nesse momento, eu sei que não é uma hora tão mais barata quanto a pessoa do suporte ou quanto o próprio videomaker, mas essa pessoa é fundamental para você conseguir fazer múltiplos projetos e continuar tendo a sua vida. E geralmente,
O erro que minha audiência comete é a contratação, na minha opinião, de uma pessoa que entende desse nosso mundo. Ela não precisa entender desse nosso mundo. Ela precisa entender de pessoas. Eu não tenho time. Tem um freelancer aqui, tem um freelancer ali, tem uma coisa que está acontecendo ali. Ela precisa ser boa com pessoas, boa com gerenciamento de time. Tem gente que é bom. Eu, sinceramente, não sou um bom gerente de projetos. Eu tenho uma pessoa na minha empresa que é excelente gerente de projetos. Então, ela está no mercado com uma profissão que chama gerente de projetos. Ela vai ser a sua sombra no começo, e essa sombra ela vai demorar de 1 a 2 anos para começar a entender o que você está fazendo. Mas ela vai ser bom de processos, organização e principalmente fazer acontecer, tal que você consiga fazer mais no seu dia. Quando a gente chega aqui, a gente não chega, olha, o que vai acontecer? Tem toda uma coisa acontecendo. Claro que aqui tem gerente de projetos que gerenciam gerentes de projetos que gerenciam gerentes de projetos, e quando essa pessoa fica muito boa, ela faz acontecer. E essa pessoa é uma contratação importante nesse momento, se você quiser rodar esses pratos simultaneamente, sem deixar nenhum cair. Por pegar os seus alunos, Érico e Ladeira, você acha que tem muita gente no nicho de emagrecimento, ou redução de barriga, ou saúde, que em algum momento estava faturando 1 milhão, 2 milhões, e hoje talvez faturem quanto? 40 milhões. Que vem na minha cabeça que fatura 40. 40 milhões. E eu conheço alguns que faturam também muito. É tudo dentro do possível do que eu posso fazer. Em cada ponto que cada um falou, foi muito, ok, isso eu consigo fazer. A soma disso vai ultrapassar o plano que eu tenho de faturamento, a minha meta. Superou a expectativa que eu tava. Você está num nicho que tem muito espaço para crescimento. Você é a pessoa certa. Você agora tem o plano perfeito. Então só resta você executar com muita diligência. Do nosso lado, a gente deseja boa sorte, torce por você e agora que você possa chegar nos seus objetivos e muito mais. Faz sentido para você? Total. De tudo e de todos. Faz muito sentido e eu vou aplicar. E estão abertas as inscrições para a maior Black Friday digital do Brasil. Então a gente juntou todos os produtos digitais do Bruno Perini, meus, do Érico Rocha, do Ladeira, juntamos tudo num único pacote. Então imagina que agora você consegue ficar mais rico, mais rápido e para sempre. Nunca antes na história alguém fez isso. E a gente lançou pela primeira vez o que vai transformar a sua vida daqui para frente. Se você fosse pagar por tudo isso para assistir em 3 anos, você pagaria mais de 92 mil reais. Só que nessa Black Friday a gente está fazendo uma coisa muito diferente. É disruptivo. Entra na página para você entender qual é a sua oferta e você vai ficar chocado com a fração do preço que a gente está cobrando por isso. Eu tenho certeza que hoje vai marcar a sua vida, porque vai existir um antes e depois desse momento. Clica aqui embaixo e já adquire a Ultra Black Friday Infinita que a gente lançou em conjunto. Clica aí embaixo, hein? Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! A gente chegou a faturar quase 1 milhão, cara, no orgânico, no hype. Por que, na sua opinião, que ela caiu de faturamento? Se eu não abrisse números, faltaria respaldo para eles ou contexto para que eles montassem um plano melhor. Você fez uma coisa diferente dele enquanto você estava no hype e ele não fez. Eu não vou falar agora, porque na hora do plano eu falo. Eu perdi o hype, não era mais novidade. E a minha promessa hoje é tipo, assina o Netflix, que a sua solução tá lá dentro. Centenas de pessoas que tentam copiar a maneira como eu ensino. Vou jogar alguns problemas, para mim, difíceis. Mas espero que para vocês não. A minha expectativa com eles é que eles consigam ver o que eu não tô vendo. O cara entrou numa hype e ele se acomodou. Só que assim, eu vi o YouTube dele, é ridículo. Então ele vai fazendo isso, faz aquilo, faz aquilo. Tem razão. Quem trabalha muito tem pouco tempo para ganhar dinheiro. Vocês não acham que é um erro ele ter tanta plataforma de assinatura? Agora eu vou trazer esse projeto. Agora eu vou lançar pra grávida. A grávida leva pra psicanalista? Não, mas ela precisa. Foda-se. Eu sou um cara meio difícil de se surpreender, mas com eles eu tenho uma certa expectativa que me surpreenda.